Olá pessoas, bem-vindo, como vão, ao nosso primeiro episódio, tirando a introdução, né, de tipologia junguiana. E aquele episódio foi mirado para pessoas que se perderam e encontraram isso aqui, acabaram de ouvir falar sobre, então por isso que a gente manteve as coisas bem introdutórias, bem leigas, superficiais. E aqui a gente vai realmente começar a se afundar um pouco, porque acredito eu que a forma que eu vou explicar isso aqui não vai ser muito parecido com como você vai ver por aí, não vai ser muito tradicional. Eu preparei alguns textos aqui, algumas imagens, pode-se dizer assim, alguns desenhos, para tentar explicar as funções cognitivas. Então, se você já viu a introdução, você deve saber que o Jung, ele observou a mente humana e ele percebeu que as pessoas possuem essa divisão de funções. Cada função possui uma tarefa na mente de uma pessoa, como se fossem pequenas engrenagens agindo. E você, como um computador, essa mente, precisa dessas engrenagens, desses aplicativos para continuar funcionando. A tipologia junguiana, ela possui só uma coisa, só um requisito para você entender esse nível aqui, porque a gente está no começo, que é dualidade e de tabela paternidade. Eu vou explicar isso bem brevemente. Eu vou falar a fundo de dualidade em outro vídeo, então para quem não já sabe do assunto, tipo, para quem acabou de ouvir essa palavra e não sabe que raios é isso, dualidade é como se fosse relações de opostos que a gente vê no mundo, como luz e sombra, alto e baixo, positivo e negativo, mal, bem e mal, frente e trás, direita e esquerda. E existem por aí muitas e muitas dualidades que a gente pode encontrar no mundo, são inúmeras, frio e quente. E quaternidade seriam grupos de 4, que aí já é mais complexo e eu não vou entrar também nisso, nem um pouco aqui. O Jung fala disso. Dá para você entender as funções e a tipologia de um ponto de vista dual. É uma coisa muito dual. E eu vou explicar todas as dualidades que eu encontro nas funções em si, começando por uma ordem, que aí a gente passa para o próximo conteúdo aqui, né? A hierarquia das funções, eu prefiro chamar assim, porque se você for pegar as funções, você sempre consegue reduzir elas a uma coisa mais básica, até chegar na coisa, numa versão ainda mais básica delas. E o contrário funciona, você pode pegar a versão mais básica e simples delas, que se aplica em muitas coisas, e dividir elas em versões mais complicadas, mais detalhadas. Isso vai ficar claro o que eu quero dizer quando eu mostrar isso aqui. Antes de começar essa gravação, né, eu tinha feito isso aqui. E é muita informação de uma vez, talvez, por isso a gente vai abordar essa hierarquia, essa pirâmide em partes. Eu também escrevi ali descrições básicas, porque à medida que a gente vai abordando essa hierarquia, eu também vou dando pequenas descrições e definições para o que as funções são. Eu preparei então um outro lugar, um outro espaço para a gente discutir isso, começando pela dualidade de julgamento contra percepção, J mais P, J vezes P, sei lá. E essa é uma das dualidades menos discutidas e menos entendidas. Quando você vai ler coisas sobre, você vai ver muita gente falando, e a impressão que dá é que muita gente não entende qual a diferença entre o julgamento e a percepção. Geralmente a impressão que dá é que julgamento é como se fosse um preconceito ou uma ideia que foi criada a partir de algo sem perceber aquilo, e que percepção é uma exploração das coisas. E isso não é bem assim que funciona, não é assim que a banda toca. A dualidade de julgamento e percepção, ela fica clara para você quando der esses exemplos que eu vou dar agora, para você entender o que um é e o que o outro não é. Por exemplo, um julgamento é uma coisa que você pensa e chega numa conclusão de algo através de meios emocionais ou racionais. É quando você consegue fazer uma conta matemática e sabe que o resultado é aquele porque você utilizou o seu intelecto. A percepção é uma coisa que você não controla,
diretamente. Você não controla como você percebe o mundo. Sua percepção é a sua visão, seu olfato, seu tato, sua visão, sua imaginação, aquilo que você pode visualizar, mas não consegue botar em palavras ou racionalizar. Então, é por isso que o Jung dizia que o julgamento é algo racional. E não está errado, mas também não, de um ponto de vista linguístico, não ajuda as pessoas a entenderem a diferença. Então, se eu fosse dar um exemplo, você possui, sei lá, um objeto na sua frente. E esse objeto, a sua visão dele, a sua noção de saber que ele existe ali, é uma percepção. Você não controla o fato de você saber que ele está ali na sua frente. Você dar um nome àquele objeto, você dar um nome àquele objeto, dar um rótulo, isso é um julgamento. Você já está usando os dois. E esse é um dos primeiros erros, acreditar que uma pessoa usa um ou outro. É possível uma pessoa ela perceber algo e não julgar. Você pode perceber um objeto e nunca dar nenhum nome a ele, nunca formar nenhuma opinião sobre ele. Mas é impossível formar uma opinião sobre algo sem perceber aquilo. Isso é claro? Isso é fácil de compreender? Como é que você julga algo que você não sabe nem se existe, porque você não percebe? Porque com percepção a gente fala de qualquer coisa que exista para você. Pode ser sua imaginação, pode ser seus pensamentos, que não sejam os lógicos, sabe? Com pensamento eu me refiro mais àquela coisa geral da mente. Então, espero que isso tenha ficado mais claro. Eu vou dar certos exemplos aqui para ficar mais fácil ainda de distinguir. Por exemplo, digamos que você perceba a cor vermelha. Você não consegue explicar racionalmente para uma pessoa o que é o vermelho. E digamos que uma pessoa cega, ela nunca viu cores na vida dela, perguntasse para você descrever para ela racionalmente o que é o vermelho. Quais palavras, quais julgamentos você usaria para transmitir o vermelho? Você poderia fazer associações artísticas. O vermelho é quente, o vermelho lembra o amor, lembra o sangue, a violência, mas você nunca realmente conseguiria transmitir a experiência da cor vermelha para aquela pessoa cega. Isso é uma percepção. A gente também pode chamar de vibe, é um sentimento, é uma coisa que você vê e não consegue pôr em palavras totalmente. Espero que isso tenha ficado claro e agora que a gente passou pelo julgamento e percepção, voltando bem rápido aqui à hierarquia, a gente possui já mais 4, porque eles se dividem em subcategorias. É isso que eu quis dizer quando algo mais simples vira algo mais complicado, divide em subcategorias. E vamos começar com T e F, que vem do inglês thinking, feeling, traduziria para pensamento e sentimento. T e F. Quando a gente fala que F é sentimento, a gente na verdade fala que F é emoção, porque você se prestou atenção há poucos momentos atrás, você deve ter ouvido que eu falei que percepção é um sentimento. Um exemplo de uma percepção sendo um sentimento é quando você toca em algo quente e se queima e sente aquela dor. É um sentimento, você sente. Só que F não é sentimento, é emoção. É coisas tipo tristeza, raiva, nojo. E essa é outra confusão que a gente encontra. Existe muita confusão disso aqui, eu tô tentando esclarecer. Enquanto T é o pensamento, mas não aquele pensamento geral, aquele pensamento de poder imaginar qualquer coisa. T se trata de pensamento lógico, racional, a capacidade de criar sistemas e fazer cálculos numéricos, de rotular as coisas e fazer um sistema ordenado através desses rótulos. São julgamentos, pensamento e sentimento. Então, só para recapitular um pouco, no pensamento você vai encontrar temas como lógica, razão, e você vai encontrar no sentimento, que na verdade é emoção, coisas tipo raiva, tristeza. Você também vai encontrar julgamentos na emoção do tipo de moralidade e ética. Se algo é certo, se algo é errado, porque é assim que a gente define
se algo é certo ou errado. A gente vê como a gente se sente sobre aquilo. Se a gente fosse fazer então uma comparação, no caso, moralidade e ética ficaria diretamente equivalente à lógica e razão, enquanto raiva e tristeza seria equivalente a pensar bem ou pensar mal. Quando eu digo pensar bem ou pensar mal, é considerar competente, considerar inteligente, considerar funcional. Próxima dualidade que a gente vai ver agora é a das percepções. A gente vai possuir a percepção da sensação e a percepção da intuição. Sensação a gente apresenta com S e intuição a gente apresenta com N, de intuição. A forma mais rápida assim de explicar o que é um posto contra o outro é que a sensação se trata daquilo que é concreto e material, aquilo que é imediato, aquilo que está na sua frente, pode ser tocado, cheirado, visto, enquanto a intuição se trata daquilo que não é material, que é abstrato, que é metafísico, como chamariam, se você quiser pesquisar o que isso significa. A intuição, ela é sobre os temas da vida que você tem que imaginar, você não consegue ver com seus sentidos físicos. A intuição é aquilo que você tem que meio que especular às vezes, que tem que perguntar, e se fosse assim? E se fosse daquela forma? A sensação é focada no presente e no passado. A intuição é focada no futuro. Outras características que separam as duas é que a sensação ela possui um alcance curto, ela é imediata, enquanto a intuição ela possui um alcance longo. Ela é menos imediata, ela é mais focada no longo termo, sabe? Agora a próxima que a gente vai ver, a próxima divisão é a das 8 funções em si. Essas 4 aí principais que a gente falou, de pensamento, sentimento, sensação, intuição, vai virar mais 8. Cada uma vira 2 e vira 8. E a diferença que a gente vê agora é de extroversão e introversão, E ou I. E também existe muita dúvida cercando isso. Então, antes de explicar o que é extroversão ou introversão, você vai possuir sensação introvertida e extrovertida. Você vai possuir intuição introvertida, intuição extrovertida, o mesmo com pensamento e sentimento. Sim. O pensamento introvertido, pensamento extrovertido. E sentimento introvertido, sentimento extrovertido. Aí você consegue 8 no total. Mas que raios, qual é a diferença entre introvertido e extrovertido? A maioria das pessoas, elas olham para essas palavras e elas pensam, extrovertido é aberto, sociável, o introvertido ele é fechado, tímido, não é sociável, muitas vezes pensam assim, sendo que isso é, na verdade, uma ignorância muito fodida, porque existem pessoas extrovertidas que não são sociáveis, e existem pessoas que são introvertidas que são sociáveis. Se a sua definição, se o seu critério para definir que alguém é introvertido ou extrovertido, se essa pessoa é socialmente aberta ou energética, você está profundamente enganado. Tá, então, do que é que se trata extroversão e introversão? Existem muitas manifestações desses conceitos aqui. Quando eu falo manifestação, extroversão se manifesta de certas formas no mundo, introversão se manifesta de outras. E nesse contexto aqui que a gente está conversando, a extroversão ela se trata de quantidade, a introversão se trata de qualidade. A extroversão se trata daquilo que é externo, a introversão se trata daquilo que é interno. Se você observar com cuidado a nossa linguagem, você vai encontrar a dualidade de extroversão e introversão contida dentro da nossa própria linguagem. Coisas tipo extrair e injetar, ou excluir, incluir, explodir, implodir.
Existem muitos exemplos assim. Eu poderia ficar aqui pensando e lembrando, mas eu não veio outro aqui à cabeça. Se algum vier para cá eu digo. Mas então, você possui um que fala sobre pegar algo que está dentro e tirar como uma explosão, aquilo que estava ali concentrado se espalhou para todos os lados. E você possui um que é sobre pegar aquilo que estava espalhado e juntar em uma coisa só. Então a extroversão vai de um para muitos e a introversão vai de muitos para um. Um reduz, o outro aumenta. E nenhum é melhor que o outro, porque você precisa tanto de quantidade quanto de qualidade na sua vida. Muita introversão e você tem algo muito denso, algo muito comprimido em uma coisa só. Muita extroversão e você tem algo muito espalhado, que vai para toda direção, que nunca aprofunda em nada. É superficial. Extroversão é superficial. Isso se reflete nas funções e como elas são usadas. A sensação é materialista, ela é sobre o concreto, o mundo físico. E em torno da intuição é sobre o mundo metafísico, o mundo que a gente poderia chamar dos espíritos, dos fantasmas, daquilo que não pode ser visto diretamente pelos olhos, com os olhos físicos, só com o olho da mente, diriam assim. Quando a gente possui sensação introvertida e extrovertida, existem as divisões de interno e externo. Então, sensação introvertida é sobre o mundo físico interno, é o meu corpo, é a minha fome, minha sede, meus hábitos, as memórias que estão no meu corpo, que estão marcadas porque experiências marcam o nosso corpo. SI é sobre a noção que uma pessoa possui do próprio corpo físico. Essas pessoas, elas se importam muito com o seu conforto. Essa é a nossa descrição aqui. A descrição que eu dou para esclarecer. E agora para SE, sensação extrovertida, a gente possui o mundo físico externo. Pessoas que usam essa função cognitiva. E só para esclarecer, todo mundo usa todas, só que algumas pessoas usam outras mais que outras, é uma preferência, e por isso a gente tem que entender que é uma questão de preferência, não que uma pessoa é de uma forma e ela nunca pode ser de outra. Uma pessoa que usa SE está conectada ao presente, ela está conectada ao mundo material à sua volta, elas estão constantemente prestando atenção ao seu ambiente. Se você observar como pessoas que usam SE se comportam, elas sempre estão observando em volta, procurando ver coisas interessantes à sua volta. Eles querem ver o que os outros estão fazendo. Os olhos de SE querem... eles também gostam de chamar a atenção, esse é outro ponto, mas eu não vou entrar nisso aqui. Mas deu para entender a lógica que está sendo seguida aqui, o padrão? A sensação é material, o material externo, que não é meu corpo, que não sou eu. Agora, intuição introvertida. A gente sabe que a intuição é sobre o reino da imaginação, é sobre o reino daquilo que não é visto pelo físico. A intuição introvertida é uma das funções menos entendidas e uma das mais difíceis de explicar para uma pessoa, exatamente porque o paradigma moderno, paradigma é tipo, o que as pessoas acreditam geralmente é bem materialista. Na modernidade, se uma coisa não é material, geralmente ela é considerada como algo falso ou algo que não pode ser provado, porque para nossa narrativa moderna, se algo não pode ser demonstrado fisicamente, então essa coisa provavelmente não existe. NI, a intuição introvertida, ela é sobre a noção que uma pessoa tem do que ela quer ter para o próprio futuro. É introvertido, é o eu. E intuição é sobre o futuro. O que eu quero para o meu futuro. O que vai ser do meu futuro. NI é que uma pessoa tem de acesso ao olho da própria mente. Existe uma certa armadilha aqui quando a gente fala isso, porque não é que NI é imaginação. Na verdade, NE é imaginação. Porque quando você imagina coisas,
Você imagina elas como se estivessem fora de você, mesmo que seja com o seu olho da mente. Então, NI, ela é alguma coisa no meio. Ela não é bem a sua imaginação. NI é outra coisa. Eu não vou entrar fundo nisso para não ficar confuso. Aqui a gente vai manter as coisas no nível mais iniciante. E a NE, como eu já tinha citado, intuição extrovertida, é sobre possibilidades, é sobre o mundo abstrato externo, sim. Pessoas que usam muito NE, você vai ver elas encarando o mundo externo e sempre pensando em jeitos que ele pode melhorar. É sempre e se, pode ser isso, pode ser aquilo. E o NE sempre vai procurar melhorar o mundo externo. Não só isso, como o NE é a função responsável por uma pessoa ter brainstorming, ter uma chuva de ideias. NI é a função responsável por fazer uma pessoa se obcecar por algo. Saiba ela o porquê ela está obcecada ou não. É a função do desejo, é a função que faz alguém desejar algo. Então a noção que uma pessoa tem do próprio desejo vem da NI. Pode ser um desejo muito simples, pode ser um impulso simples. Um impulso, por exemplo, de comer sorvete. A pessoa que tem noção disso tem uma noção melhor da sua NI. Agora que a gente passou pela seção das percepções, vamos falar um pouco dos julgamentos, como extrovertidos e introvertidos, começando pela TI. A TI, ela é lógica. É uma forma muito fácil de explicar o TI. Só que você sabe o que é lógica? Aí fica a questão. Lógica é literalmente um entendimento sobre o mundo, de como o mundo é. Por isso que você pode dizer que TI é a função que leva uma pessoa a saber a verdade. Ela apenas sabe como o mundo é, e entende ele de forma lógica, de forma interconectada, de dentro, de conectado entre as partes, tipo intraconectada e interconectada, de forma introvertida. Ele pega os pontos do mundo e liga para fazer um entendimento sobre o mundo. É sobre o meu pensamento. T é pensamento, certo? Então, o T introvertido, o meu pensamento introvertido é sobre o que eu penso sobre as coisas. Usuários de TI, eles priorizam o que eles pensam acima do que os outros pensam. E com T é ao contrário. T é sobre o que os outros pensam. Se eu fosse explicar essa mesma coisa nas funções de percepção, eu diria, por exemplo, SI é sobre o que eu experiencio. E SE é sobre o que os outros experienciam. NI é sobre o que eu quero. NE é sobre o que os outros querem. E TI é o que eu penso, o que os outros pensam. E por fim, FIF é o que eu sinto e o que os outros sentem. Porque extroversão não é só sobre o mundo externo, quanto é também sobre as pessoas. TI é lógica, TE é razão ou racionalidade. E as definições que você vê sendo usadas aqui, muitas vezes são correções das definições atuais, se não são definições antigas que você vai encontrar em épocas tipo a Grécia Antiga, onde surgiu aquela filosofia, que a gente vê pessoas falando de logos. A TI, ela é sobre o entendimento interno das coisas do mundo, dos sistemas. A TE é sobre o entendimento externo, rótulos, é sobre métodos e sistemas que se aproximam de algo exteriormente. A gente pode entrar mais fundo nisso depois. E é mais fácil entender vendo exemplos. Se eu fosse dar um exemplo aqui para explicar, digamos que você tem um sistema que é um quebra-cabeça e você tem que juntar as peças para montar o quebra-cabeça. A TI se trata das peças únicas, das peças que se encaixam para fazer um quebra-cabeça bem montado e coerente. É as conexões entre as peças, você pode dizer assim. A TE é sobre o formato das peças, ou o quebra-cabeça todo, é sobre o macro, é o grande. É sobre todas as peças, não como todas elas se encaixam para fazer algo bonitinho, todo encaixadinho.
A TE vai conseguir categorizar e classificar as coisas. TE dá a capacidade de organizar o mundo, de transformar em caixas. Essa própria tipologia é um resultado de TE também. Se a gente não possuísse TE, a gente não inventaria palavras, nomes, letras para se referir às coisas e colocá-las numa caixa. Ou colocar uma caixa nelas, como preferir. Agora que a gente passou por T, pensamento, vamos para o F, sentimento. FI é sobre o que eu sinto, é moralidade, é um compasso moral. É o que uma pessoa usa para acessar o seu próprio coração e pensar: o que é que eu sinto sobre aquilo? O que é que eu sinto sobre isso? É certo ou errado para mim? FI é sobre valores. Isso é bom, isso é ruim, isso vale muito, isso vale pouco. Enquanto FE é sobre o que os outros valorizam, o que os outros acham certo e errado. É ética, é coletivo. Talvez vocês estejam ouvindo um pouco de um cachorro latindo, eu peço desculpas por isso, mas não deve interromper a nossa explicação. Então, né? FE é sobre o que os outros sentem. E aqui já vem outras palavras que a gente pode usar para descrever. FI é simpatia, FE é empatia. E as pessoas também confundem muito isso. Olha, é mais fácil rir do que ficar irritado. Eu não estou irritado com isso, mas é interessante, sabe? Quando as pessoas utilizam definições para as coisas e você tenta deixar as coisas mais logicamente não contraditórias, tenta deixar uma lógica que permite que tudo se encaixe direitinho. E eu vou explicar bem simplesmente qual é a diferença entre simpatia e empatia. É que simpatia é quando você realmente entende o que uma pessoa passou, porque você passou pela mesma coisa. Um exemplo de simpatia é quando você perde uma pessoa próxima e você depois no futuro conhece alguém que perdeu alguém próximo. Você passou pela mesma coisa e por isso você se importa com o outro. Isso é FI. Empatia é um espelhamento superficial extrovertido do sentimento dos outros. Eu não ligo se vão dizer que isso está errado, porque vai ter gente dizendo: de acordo com o dicionário mais recente as coisas não são assim. Eu tô pouco me lixando. Independente do nome que você usa para se referir a isso, FE faz a pessoa espelhar o sentimento dos outros. Isso é empatia. Ele não precisa entender o sentimento, ele pode nem entender o porquê a pessoa está se sentindo mal, ela se sente mal. É aquela coisa, macaco vê outro macaco chorando, macaco também quer chorar. Se você for ver, tipo, aqueles personagens que é tipo: por favor, pare de chorar, senão também eu choro. Isso é um usuário de FE. Espero que tenha ficado mais claro o que as funções são e a lógica por trás de cada uma. Isso pode ter sido muita informação se alguém nunca ouviu falar sobre elas ou novas perspectivas sobre as funções já conhecidas. Mas eu espero que tenha ficado claro. Se você achou que algum aspecto dessa explicação aqui lhe proporcionou um entendimento melhor do mundo, da mente, da tipologia, eu recomendo que você se inscreva e acompanhe para receber mais coisa. Se você quiser deixar o seu gostei, e a única coisa que eu realmente peço é que vocês deem feedback, deem respostas sobre o assunto. Podem falar o que vocês acham, o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, dúvidas. E eu vou sempre tentar me manter acompanhando essas dúvidas e manter as pessoas atualizadas. E a gente possui essa pirâmide que eu tinha mostrado no começo. Talvez ela tenha ficado menos confusa para você. É mais fácil entender a tipologia indo dos maiores ali no topo, indo para os menores. Uma coisa que eu não deixei claro, eu vou deixar isso aqui como quase um pós-aula de hoje, é que existe uma quantidade de valor emocional imenso na tipologia junguiana. Quando eu falo valor emocional, é valor mesmo, valor de FI. Porque quais são as implicâncias de uma pessoa saber como a mente funciona de forma tão precisa?
Quando você entende a si mesmo e aos outros, você se torna mais tolerante dos outros, você se torna mais tolerante de si mesmo. Existem muitas vantagens para aprender isso aqui. Isso aqui é uma ferramenta poderosa que muda vidas. E eu não coloquei importância ou ênfase suficiente emocional na hora de aprender isso. Porque, como a gente sabe, quando uma pessoa aprende algo e passa um tempo, essa pessoa naturalmente toma aquilo como algo normal. Só que para a pessoa que está vendo isso pela primeira vez, e é o meu trabalho como explicador me colocar na visão de alguém que está vendo isso pela primeira vez, isso aqui pode ser explodidor de mentes, assim. A gente nem chegou nas coisas que vão explodir realmente a mente de vocês. Um mindfuck, como chamaria no inglês. Talvez você olhe para isso aqui e se pergunte: quem diria que existe uma forma tão interessante de dividir a mente para entender ela? E você não precisa acreditar em nada do que eu digo aqui. Na verdade, eu encorajo que você pegue o que eu falei aqui, questione e verifique na sua vida. Vá botar em prática, vá observar as pessoas. Nada vai vir de mão beijada, especialmente algo desse tipo aqui. Se você quer as coisas de mão beijada, esse canal não é pra você. Eu posso tentar oferecer argumentos, eu ofereço minha experiência, mas eu não ofereço garantia nenhuma de que o que eu tô falando é verdade. Você deveria duvidar. Afinal, todo mundo é passivo de erros, mas o foco desse pós-aula aqui final é falar da importância dessa tipologia, como ela tem um impacto grande, a importância dela. Às vezes a gente não faz jus ao peso que uma informação tem, que nem quando a gente fala para uma criança que o sol vai explodir depois de bilhões de anos e a criança fica impressionada, quando para você isso é algo banal. A tipologia é banal para mim, mas para vocês não. Então eu vou fazer uma melhor aqui para poder tornar algo interessante, para tornar algo fácil de vocês entenderem. E era só isso mesmo. Se você assistiu a aula até aqui, provavelmente você gostou de assistir, está interessado. Obrigado pela consideração, pela atenção, e eu te vejo na próxima.